Bom dia, pessoal. Nós vamos retomar a correção das atividades que nós iniciamos ontem. E ficou o impasse, né, de onde nós encerramos a correção. Mas nós vamos fazer da C, da número 1, da página 18, em diante. Então, a C pergunta assim: quais são as formas verbais do quarto quadro que estão no pretérito perfeito? Então, aqui aparecem as duas frases, tá? Os dois enunciados, os dois balões. Um diz: talvez você não devesse usar leite achocolatado. E eu tentei coca, mas as bolinhas subiram no meu nariz. Tem 3 verbos aqui em destaque: devesse, tentei e subiram. A pergunta é: qual desses 3, todos, né, estão no pretérito perfeito? Lembrando que o pretérito... Fala quem aqui ia falar. Tentei e subiram. Tentei e subiram. Por que devesse não é? Parabéns. Por que devesse não é? Porque o pretérito perfeito indica um acontecimento do passado concluído. Aqui, ó, talvez você não devesse usar leite. Aqui indica uma dúvida aqui. Então, esse acontecimento talvez nem tenha acontecido. Entendeu? Nesses 2 casos, tentei e subiram, eu tentei e bolinhas subiram. Eu estou indicando que o acontecimento ocorreu e concluiu. Tá? Depois a letra D. Que forma verbal do terceiro quadro está no presente do indicativo? Aí o terceiro quadro é esse aqui. E no fim da minha terceira tigela, eu geralmente fico enjoado. Qual o verbo que aparece no presente do indicativo? O que é indicativo? Indicativo é o modo verbal que indica uma certeza de que o acontecimento, o ato verbal aconteceu no passado, acontece no presente ou acontecerá no futuro. Qual forma verbal indica uma dessas 3 opções aqui? Fico. Muito bem. Lembrando assim, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta que a gente vai retirá-las. Tá? A correção é justamente para isso. Nós vamos para a próxima página, a página 19, que o enunciado pede: identifique os verbos nas frases a seguir e indique. Eu vou botar aqui para ficar mais bonitinho. E indique o tempo e o modo verbal de cada um deles. Aí eu coloquei todas as frases aqui, tá? Deixa eu botar uma... Tem aqui: Daniela quis mais sorvete. Qual é o verbo dessa frase aqui, Daniela quis mais sorvete? Quis de querer? Quis de querer, exatamente. Esse é o verbo. E ele está em qual tempo verbal? Pretérito. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. E qual é o modo? É o modo indicativo da certeza, o modo subjuntivo da dúvida ou o modo imperativo da ordem? Indicativo da certeza. Indicativo da certeza. Exatamente. Então vamos colocar aqui. Vamos botar numa cor azul. Não, azul não vai aparecer direito. Vou botar esse amarelo ovo aqui. Cadê o amarelo ovo? Aqui. Então o verbo é o quis, né? A gente já botou. Ele está no pretérito perfeito do indicativo, tá? Aí eu vou diminuir essa letra aqui para poder caber tudo. Tá? Então a resposta completa é o verbo quis, pretérito perfeito do indicativo. Eu sei que daquela revista que pode ficar. O que tá falando aí? Desliga o microfone, só abre para falar comigo, filha. A segunda frase: eu e meus amigos faremos uma longa viagem. Qual é o verbo aqui?
Faremos? Faremos é o verbo. E qual é o tempo? Pretérito imperfeito. Faremos. Futuro. Faremos é futuro. Beleza. Vamos colocar aqui futuro. Vamos botar aqui amarelo e botar futuro. Tá. É futuro. Eu botei futuro do presente. Exatamente essa questão. Eu quero que vocês me digam se é futuro do presente, se é futuro do pretérito. Por quê? Qual é a diferença? O que é o futuro do presente? É o futuro que vai acontecer daqui a pouco? O futuro do presente é um ato do futuro que nós temos certeza Que de vai que vai acontecer. acontecer. O futuro do pretérito existe uma certa dúvida. É uma hipótese, tá? Mesmo ele estando no indicativo, é uma hipótese, tá? Então, eu e meus amigos faremos uma longa viagem. Futuro do presente. E qual é o modo? É indicativo, que é certeza? É subjuntivo, que é dúvida? É imperativo? Indicativo. É indicativo. Perfeito. Para a próxima frase. Todas as noites assistimos à televisão. Qual é o verbo dessa frase? Assistimos? Assistimos, parabéns. E agora qual é o tempo? Esse aí eu tive um pouquinho mais de dúvida. No problem. Estamos aqui para tirar as dúvidas. Olha só, se eu digo assim, nós assistimos televisão, tá? Nós assistimos. Eu estou dizendo que nós assistimos agora ou nós assistimos ontem? Ontem. Não. Vamos ver aqui. Ih, Eu assisto, deu um bug tu na minha assistes, ele assiste. Nós assistimos. Isso é presente. Todas as noites assistimos à televisão. Olha só, eu tenho que ver todo o contexto, tá? De fato, parece que é no pretérito, mas quando eu vejo todo o contexto, ó, todas as noites assistimos à televisão. Eu assisto à televisão. Nós assistimos à televisão. Então, isso acontece sempre. Está acontecendo agora, por exemplo. Tá? Nós assistimos à televisão. Então, é um presente do modo indicativo. Tá? Ok? Essa, de fato, é duvidosa, né? Por causa do... Pra dar uma impressão de passado, mas não é. Presente do indicativo. Eu vou passar para vocês num conteúdo extra que eu vou mandar no WhatsApp, no Clip Escola, as formas, como a gente consegue descobrir através da desinência o tempo verbal, tá? Isso aí a gente vai ver. Nessa frase aqui, ó, Mara não chora nunca. Qual é o verbo? Chora? Chora? Chora. E qual é o tempo? Passado. Eu choro, tu choras, ele chora. Ela chora. Eu tô falando da Mara. Ela chora. É presente? Presente, ela chora. Ó, se fosse no passado, ela chorou. Então aqui é presente, modo indicativo também. Tempo presente, deixa eu botar amarelo. Tempo presente, modo indicativo. Vamos ver a próxima. Deixa eu botar essa aqui, ó. Nunca estudei tanto na minha vida. Qual é o verbo? Estudei. Estudei. Parabéns, gente. Passado. Não, tanto não. Tá no passado. Ele está no passado, pretérito. E é um pretérito
Perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Pretérito Mais que perfeito. perfeito. Não, ele é perfeito, porque assim, ó, eu nunca estudei tanto. Ele está dizendo que ele estudou de fato. Então, esse acontecimento aqui que o verbo estudar está nos oferecendo é um acontecimento do passado concluído. Nunca estudei tanto, já estudei para a prova. Pronto. Tá? Então, pretérito perfeito do modo do indicativo. Olha aí. Saiu o negrito. Deixa eu só aumentar o negrito aqui. Põe. E 20. Beleza. Tá? Vamos para as próximas frases. Não. Ah, é outra questão, né? É isso aí. Deixa eu ver aqui o livro. Tá. Então, na questão 3, assim, ó. Escolha a alternativa correta para preencher as lacunas com verbos no presente do indicativo. Então, eu tenho que escolher verbos do presente para eu completar. Tem as alternativas, tá? Então, na primeira, eu sempre... Como é que eu vou usar o verbo ficar no presente? Eu Oi? sempre fico. Fico, exatamente. Vamos botar aqui em vermelho. Fico. Fico, presente indicativo. Lembrando, tá? Presente, um acontecimento que está acontecendo no momento da fala. E indicativo, um acontecimento certo, tá? Que está acontecendo de fato. A segunda, como é que eu vou usar o verbo pensar? Pensa. Pensa. Olha só, se eu usasse pensava, pensou, tudo no passado, né? Então tem que ser o pensa. Opa, é vermelho que eu quero. Que coisa. Depois, na outra, nós fazer, né? Tem que usar o verbo fazer. Nossas refeições em casa. Fazemos. Fazemos. Não, fazemos. Fazemos. Nós fazemos nossas refeições em casa. Depois, a segunda tigela, tem o verbo aqui, o verbo ser. A segunda tigela, qual é o verbo? Permanecerei. Quer dizer, O verbo ser no presente do indicativo. Ela é, a tigela é. Ainda que todos saiam, qual é o verbo? Permanecer. Ainda que todos saiam. Ô, prof, acho que tu pulou. Ah, não, eu pulei. Não pulei não. Permaneço. Permaneci, professor. Ainda que todos saiam, permaneço em casa? Permaneço. Não, permanecerei é futuro. Ó, permanecia é passado. Permaneci não vai rolar, é o permaneço. Porque aí tem que ver a pessoa também. Permaneço. Professor, Fala. tá. o Miguel da Luz e o Cássio pediram pra avisar que eles não estão conseguindo entrar na sala. Parece que eles estão sozinhos. Não tem E a problema. Manuela pediu que ela não, se tu perguntar alguma coisa pra ela, ela não vai poder responder, porque a internet dela tá muito ruim. Não tem problema, tá? A aula está sendo gravada justamente para isso, para que todos depois possam assistir a aula se houver algum problema na internet, tá? Então aqui vamos para a próxima, né, atividade. Não, na verdade é a sequência, né? Quando partes, saudades. O verbo deixar. Deixa saudades. Quando tu partes, deixas saudades. Exatamente. Vamos botar aqui vermelho.
Marcos e eu, qual é o verbo emprestar? Emprestamos. Emprestamos. Exatamente. Emprestamos em vermelho. Depois, a próxima, eu. Qual é o verbo aqui? O verbo é preferir. Preferir. Eu prefiro. Exatamente. Lembrando, todos têm que estar no presente do indicativo, tá? Então, a gente tem que analisar se as opções elas estão no tempo presente e se indicam uma ação que vai acontecer com certeza. Que acontece, né? No caso do presente. Minha mãe comprar. E aí, minha mãe... Compra. Não, comprou é passado. Comprou é passado. Comprou é passado. Eu vou enviar para vocês atividades extras, tá? Para vocês entenderem isso, tá? Provavelmente vai chegar para vocês no fim de semana a atividade e o vídeo explicativo sobre os tempos verbais. Fala. Eu pesquisei no Google o teu nome e apareceu várias fotos tuas. Que horror! Professor, aquela atividade extra que você enviou de sintagma e coisas lá, eu já te enviei pelo e-mail. Foto do caderno. Tá bom. Muito obrigado. Voltando aqui. A questão número 4. Complete as lacunas a seguir, inserindo a terminação ão ou an. Lembra que a gente viu na aula passada, na aula de ontem? Ão é pro futuro e an é pro Passado. Exatamente. Pretérito. Então, vamos ver como é que fica aqui. Se eu coloco ão ou an. Vamos ler aqui. Assim que souberam na semana passada que o furacão Harvey atingirá os Estados Unidos, as autoridades emitir... E aí? Não. Com AM. AM, emitiram. Tá, exatamente. Mas por que tu botou isso? Vamos botar em amarelo. Porque eles já emitiram e não vão emitir ainda. Emitiram um alerta à população. Exatamente. Você é muito inteligente. Emitiram. Tá bom essa cor amarela? Vocês estão enxergando? Então, né? Tá. Sim. Emitiram um alerta à população. Todos devem... AM ou AOTIL? Todos devem... Alguém mais? Só o Pedrão? Todos deverão estar atentos, pois o fenômeno terá alto potencial. Então aqui, emitiram é no passado. Contil. Deverão. Isso. E aqui eu estou me referindo a algo que irá acontecer. Todos deverão. Aqui 28. 28, para ficar bom também. Deverão estar atentos, pois o fenômeno terá alto potencial destrutivo. Os noticiários já avisaram rão ou rão? Com AM. AM. Avisaram. Exato. Vamos botar um amarelinho aqui. Avisaram. Então foi avisado a população. E imagina-se que nos próximos dias muitas pessoas saem. Nos próximos dias. Não. Ano futuro ou ano passado? Hã? Futuro, claro. Exatamente. Só deixa eu
Isso, muito bem. Eu vou só um pouquinho que eu vou fechar a porta aqui. Ó a gritaria aí, pô! Voltei. Cintia, do Estado em busca de locais mais protegidos. Então, olha só. Aqui a gente conseguiu entender, colocar na prática. Nós vamos ter mais uma situação na questão 5, onde nós precisamos interpretar se foi escrito, foi utilizado corretamente ou não, justamente o verbo, se foi no passado, se ele cabe no passado ou no futuro. Então aqui, ontem, ao ler o jornal da semana passada, o que vocês acharão das notícias lidas? Tá certo isso? Esse verbo aqui... Não, porque eles botaram Eles botaram no futuro. E aqui, ó, quando eu leio o contexto, ó, ontem, ao ler o jornal da semana passada, o que vocês acharam? Eu tenho que botar aqui um X, né? Vamos botar um X. Vamos botar aqui, inserir imagem, para ficar bonitinho. Inserir imagem. Professor, Oi. Fala. hoje vai ter prova de português ou não? É semana que vem? É semana que vem. Eu tiro o acharão e eu tenho que colocar acharam, tá? Das notícias, porque eu preciso colocar o tempo passado, porque ontem, ó, ontem é o tempo passado. Eu não posso flexionar esse verbo aqui no futuro, tá? Então eu preciso que ele esteja no... Não é isso. Eu preciso que ele esteja no passado. Então acharam deve estar no passado. Vamos botar aqui. Vermelho, mais espessura maior. Inserir de novo aqui uma coisinha para ficar legal. Aí eu escrevo aqui, passado, maiúsculo. Ok? Ok. É que nem eu sempre falo quando ensino na sala de aula, né? A língua portuguesa nós já usamos desde que nascemos. Então, na verdade, a gente só precisa compreender a utilização correta, né? De tempos verbais, de concordância verbal e nominal. E assim a gente vai aprendendo a escrever melhor. A questão 6. Essa questão 6, ela é bem interessante. E nós vamos tentar trabalhar uma forma de vocês encontrarem a resposta analisando todos os verbos, tá? Eu botei todos em vermelho. No livro eles estão em negrito, né? E a pergunta é a seguinte. Leia atentamente o texto abaixo e depois responda as questões. Vamos ver o seguinte. A primeira questão, a letra A lá, ela pergunta: apenas beber e fazer estão na forma nominal do infinitivo. Você sabe o que é a forma nominal do infinitivo? Sim ou não? Pessoal? Meus queridos? Bom, forma nominal do infinitivo acontece da seguinte forma. O infinitivo é uma forma nominal dos verbos e sua principal característica é a desinência R. O que é a desinência? O final do verbo ele vai aparecer normalmente um R. Por exemplo, vender, amar, partir. Estes verbos aqui estão no infinitivo, tá? Vender, amar e partir. O infinitivo impessoal é quando a forma nominal não está flexionada e o verbo vai ter função de substantivo. O jantar está ótimo. Jantar é a forma nominal do infinitivo impessoal.
Quando eu tiver no infinitivo pessoal, que é a pergunta que ele está fazendo, apenas beber e fazer estão na forma nominal do infinitivo. Tá. Eu estou me colocando na seguinte questão. Beber e fazer estão, tá, mas tomar também está. Ok? Então, se eu vou para cá e vejo beber está na forma nominal, fazer está na forma nominal, no infinitivo, mas tomar também está. Então, a resposta A está errada. A resposta B, descobriram e dá estão no presente do indicativo. Descobriram, a gente viu que essa desinência aqui, ó, isso aqui, ó, indica que o verbo está no passado. Então, descobriram e dá estão no presente, também está errado. Depois eu vou para ali. Dá e reduz são formas verbais que estão no presente do indicativo. Vamos ler aqui. Agora, uma investigação da Universidade de Illinois nos dá algumas razões de peso. Nos dá, ela dá. Isso aqui é presente do indicativo. Vamos ver se a outra reduz também está no presente do indicativo. Sim, você leu bem. Reduz a quantidade, ele reduz, também está no presente do indicativo. Então, a resposta certa, a princípio, é o C. Normalmente, quando ela tem alternativa, só tem uma resposta certa. Vamos ver por que a D está errada. Descobriram é uma forma verbal que está no pretérito mais que perfeito. Não. Descobriram é uma forma verbal que está no pretérito perfeito do indicativo. Então, está errado. Ok? Nós vamos agora fazer mais atividades. Tá bom? Só vamos tirar as dúvidas.